Depende desse segredo. Sabe que essa foi uma pergunta que num outro podcast uma pessoa cética me fez. Não é justo isso. O sujeito passou a vida toda lá, matou, no final ele... E eu falei, mas é justamente essa uma parábola que Jesus conta, a parábola dos trabalhadores da última hora. Sim. Eu vou contar essa parábola rapidamente para você. Vou adaptar a parábola aos dias atuais, tá bom? Eu vou tirar do texto bíblico para ficar mais fácil a pessoa interpretar. Sabe que tem lugares que você trabalha com o diarista. O sujeito vai lá e... Então você tem uma fazenda e vai mandar roçar toda uma parte da fazenda ali. Aí chega um sujeito lá e fala assim, olha, quanto que vocês me cobram a diária para vocês limparem todo esse campo aqui? Ah, senhor, a gente está desempregado há um bom tempo aí. Se o senhor der R$300 para cada um aqui, a gente está satisfeito. R$300? Tá bom. Então, esse é o preço justo? É o preço justo? É o que vocês querem? R$300 para cada um. Tá. E eles estão lá o dia inteiro. Nossa, que bom. Tem gente que tá pagando 200, ele aceitou pagar 300, feliz da vida. Trabalharam a manhã toda. Quando chegou por volta das 2 para as 3 horas da tarde, apareceu um outro pessoal lá com fome e tudo. E vocês, o desemprego tá para todo lado, a gente não tem onde trabalhar e tudo, tá passando necessidade. Não, vocês não querem trabalhar lá na roça com os outros rapazes? Eu pago, vocês não dão o dia. Não, a gente aceita sim. E foram trabalhar. Os primeiros ficaram felizes. Que legal. Se nós éramos em 8, agora chegaram mais 4, vamos ser em 12, vamos terminar o trabalho até mais cedo. Todo mundo feliz e tal. Trabalharam até às 6 horas da tarde, limparam tudinho. Na hora de receber, o senhor deu R$300 para cada um dos que começaram de manhã cedinho e também deu R$300 para os que vieram mais tarde. O primeiro grupo protestou. Isso não é justo? A gente está trabalhando aqui desde 7 horas da manhã, eles chegaram só 3 horas da tarde, vão ganhar o mesmo tanto? Senhor, peraí. Eu fui desonesto com vocês? Não. Vocês não me falaram que a diária era R$300? Sim. Para limpar tudo isso? Sim. Eu não dei R$300? Sim. Ainda não facilitei que vocês tiveram que limpar menos que vieram os outros? Sim. Se eu quero dar 300 para eles, eu não estou devendo nada para vocês. Ou seja, o dono do dinheiro sou eu. Eu faço com ele o que eu quiser. Não são vocês. Se vocês que determinam quanto que eu pago para cada um, vocês que são o dono da fazenda e não eu. Então, eu não estou te devendo nada e dou para ele o que eu quiser. Se eu quiser pagar o dobro, eu pago. Ou seja, de acordo com a lei, você não pode pagar menos do que a lei exige. Porém, mais você pode. Concorda comigo? Uhum. Sim. Então, Jesus comparou isso à salvação. Alguns vão passar a vida toda servindo a Cristo, uma Madre Teresa de Calcutá. Limpando traseiro de menino lá na Índia, passando aquela coisa toda e tal. Um outro como o Schindler. Passou a vida toda brincando com Deus, ridicularizando e tudo. No final da vida dele, quem foi salvar os judeus? Ou aquela história que você contou na mesa lá, né? Do músico brasileiro. Exatamente. Aquela, nem foi eu que contei, não. Foi o pastor que contou essa história. Foi o... eu não sei se a gente pode dar o nome, porque ele é famoso, né? Mas eu não vou dar o nome do músico, não. Mas uma pessoa muito famoso muito brasileiro. famoso mesmo. Cantor famoso, que desdenhou de Deus a vida toda, de Bíblia a vida toda e tal. E um pastor sentiu uma coisa no coração assim, falou assim, pega a sua moto, vai do outro lado da cidade agora, no hospital tal, no quarto tal. Pode contar a história sem revelar o nome, né? Você vai no hospital tal, no quarto tal, visitar uma pessoa lá. E quando o Espírito Santo toca, isso é forte. Ontem eu recebi no museu uma senhora que veio de Brasília. Ela falou que veio porque tem 5 anos que ela intercede por mim, ela é da Congregação Cristã do Brasil, e foi lá só para me dar um abraço, me entregar uma mensagem de Deus e voltar. Sozinha. O museu estava fechado, ela não chegou lá sozinha, com a roupa do corpo. Então, quando o Espírito Santo, assim, incomoda, chega a ser inconveniente. Aí ele, não vou, e a voz, você vai pegar a moto e vai lá. Incomodou tanto que ele falou com a mulher assim, meu bem, olha, até que o material que você pediu para eu comprar na farmácia, eu vou pegar a moto e vou sair. Onde é que você vai? Deus está me mandando ir lá do outro lado da cidade, mas vai chover, Deus mandou. Ele pegou a moto, foi lá no tal hospital, chegou lá e falou assim, eu quero fazer uma visita, a moça está fechada, agora eu não tenho visita. Ele falou, não, eu sou pastor. Deu credencial? Não, como pastor você pode entrar. Quem o senhor quer visitar? Eu vou no quarto tal. Ela falou, mas quem o senhor quer visitar? Ele falou, não sei. Eu sei que é loucura, mas Deus me mandou vir aqui. A moça coçou a cabeça, deixou ele entrar. Quando ele chegou no quarto tal, tinha segurança na porta. Aí ele falou assim, olha, eu vim aqui fazer uma visita. O segurança, quem o senhor quer visitar? Ele falou, não sei, mas Deus mandou aqui. O segurança estranhou, parou um pouquinho, entrou, falou que ele podia entrar. Quando ele entrou lá dentro, estava esse cantor famosíssimo lá dentro.
Aí o rapaz estava morrendo já e ele apelou para o rapaz aceitar a Cristo como seu salvador pessoal, e o rapaz respondia só apertando a mão dele, já não tinha nem força para falar. Você aceita? Sabe? O rapaz aceitou Jesus, a lágrima desceu, e esse pastor contou a história para um outro pastor, para a gente justamente não julgar as pessoas. Só que a gente achou que era mentira, né? Porque... Exatamente. Desculpa, eu te respeito muito, mas essa história é muito fantasiosa. E recentemente saiu um livro, uma biografia, da enfermeira que cuidou desse cantor até o último instante, e ela conta que isso é verdade. E eu não vou falar o nome do cantor por ética, mas porque eu não tenho autorização da família nem nada, embora o livro foi publicado, mas todo mundo vai assustar se a gente falar quem é. Então, realmente, do ponto de vista humano, não é justo, it's not fair, como diz em inglês. Mas do ponto de vista divino, ele não está devendo nada, ele é o dono da prata e do ouro, ele salva quem ele quiser. Então ele salva a Madre Teresa de Calcutá, que trabalhou a vida toda, e salva esse cantor, desde que o arrependimento seja sincero e honesto, e do fundo do coração. Sim. Você entendeu? Desde que seja sincero e honesto. Porque se a gente for buscar a justiça demais, Lucão, esse que é o problema. Se a gente for buscar a justiça demais, nem a gente tem que estar no céu, não. A gente está falando do cara que... Você entendeu? Porque se a gente for olhar por justiça nua e crua, sem Cristo, nem Madre Teresa entraria no céu. Duas coisas aqui. E também isso daí que o Lucão falou, é como, poxa, seu irmão, né? Assim, filho pródigo mostra que acontece uma situação parecida. Imagina que tem uma pessoa que lá no final fez besteira a vida inteira e no final ela se arrepende. Agora ela, em tese, entraria no céu. E nessa parábola do filho pródigo mostra duas formas de encarar a mesma situação. Uma delas é o irmão que fica chateado e fala, como assim? A vida inteira eu fiquei aqui e tal. Que é mais ou menos essa lógica. E outra lógica é o pai que fala, graças a Deus você está salvo agora. E é o que a gente deveria fazer como irmãos, de ficar feliz porque mais um irmão foi salvo, ao invés de falar que injusto. Então são dois pontos de vista. Entendi. Porque quando você fala que injusto, na verdade é você que não está respeitando esse grande princípio do amor de Deus. Né? O crente justiceiro, ele afasta o irmão da igreja. Condena. O legalista. Deixa eu fazer uma outra pergunta dentro da área de vocês. Eu sei que o grupo Primo, com a Finclass e outras coisas mais, vocês querem trazer prosperidade às pessoas. Tô certo ou tô errado? Sim. Certo. Aí vamos supor, eu estou citando uma situação aqui de cabeça, mas eu tenho quase certeza que vocês vão lembrar de situações que aconteceram mesmo. Um sujeito aí fracassado, faz tudo errado. Você já deu uma situação, ele quebrou, falhou, veio trabalhar aqui, não deu certo, mandou embora e tudo e tal. Aí depois de uns 10 anos, ou mais ou menos assim, só o camarada dando cabeçada e não ouvindo nada do que vocês fazem, um dia ele cai a ficha e fala assim, gente, como eu fui imaturo. O cara muda de vida. E até vem aqui, começa a fazer os cursos, faz a Finclass, bota tudo em prática, e daqui a pouquinho um camarada prospera e fica com o mesmo patrimônio financeiro de vocês. Isso vai te trazer alegria ou tristeza? Alegria. Mas não é justo. Vocês estão trabalhando há 10 anos para ter esse patrimônio. Não sei se eu sou tão evoluído assim. Vocês estão trabalhando 10 anos, o camarada chegou agora e conseguiu a mesma coisa. Eu tô há 10 anos, eu consegui o que eu consegui, mas demorou 10 anos. O cara num estalo, em 2 anos ele recuperou. Uma vez que fala, eu não sou tão evoluído, mas no fundo você vai ficar, sabe por quê? Se ele for resultado da Finclass... Não, beleza. Sim, mas olha que interessante. O lema do Primo tá dando certo. A gente transformou uma pessoa. Sim. Se a gente transformou ele, a gente transforma qualquer um. Exatamente. E aí já vira depoimento, Lucão, já vende mais, olha que coisa boa. Não, já vira, não, verdade. Mas olha bem, já vira depoimento. Olha, você acha que não dá certo pra você? Esse camarada aqui, a gente ficou 10 anos batalhando com ele sem dar nada. Agora, tá tão rico como eu. Ou seja, isso não dá motivo de tristeza. Eu consegui. Inclusive, a gente tá falando do Léo. Entra no depoimento do Léo, por favor. Eu nem sei quem é Léo, viu, Léo? Um abraço pra você, se a gente conhecer. Olha só, o que o Lucão falou agora. Cara, a gente tá demorando pra entrar, mas aqui tá legal, pô. O que o Lucão fez agora é muito especial. Ele falou assim, pô, não sei se eu sou tão evoluído assim. E aí, cara, o que eu penso é o seguinte, o cristão não é o cara que fala, não, mas você tem razão, eu deveria admirar mesmo isso. Não, você tem razão, irmão, é isso mesmo. Nossa, vou me alegrar por você. Na verdade, você foi mais cristão do que a maioria dos cristãos. Porque você reconheceu o quão mal você é,
O quão Não, mas é verdade. É eu isso, entendi o porque ponto. você conheceu o quão mal você é, o quão pecador você é, Sim. o quão incapaz Maravilha. você é de sentir isso genuinamente. E esse passo, Lucas, é muito importante, porque quando você reconhece isso, você fala, cara, eu não vou conseguir sozinho. Aí é o momento que você fala assim, realmente, sem Deus eu não vou conseguir. Porque isso é ser cristão de verdade, não de mentira. Porque tem um monte de mentira, Lucão. E Deus Você é sabe menos disso. ofendido pela sinceridade de um pecador do que a hipocrisia de um santo. Perfeito. Ah, entendi. Então é melhor ele falar que não é tão evoluído assim, que ele tá sendo total sincero, mas não é uma resposta agradável. Do É que a ele fala assim, sinceridade de um pecador sim, do que a hipocrisia de um santo. Nesse aspecto, é mais fácil você se salvar. Olha que interessante. Com esse pensamento, é mais fácil você se salvar do que alguém que está 30 anos na igreja falando glória, aleluia. Porque ele é crente demais para admitir os podres dele. Nossa, isso daí é pesado. Tá? O cara é crente Ou demais. seja, o pra assumir Lucão os é o podres. mais crente de nós Eu sou todos o aqui. escolhido. em resumo, sabe? Muito bom. Olha só, eu tava almoçando com um judeu agora antes de a gente vir aqui, e aí ele tava me contando uma história que eu achei muito interessante, porque eu tava falando sobre Judas e Judas se suicidou. Hã? Eu acho que toda vez que você fala Judas, eu falo assim, puta, meu Judas. É loucura. Cagada. Não, pensando, Judas X9, né? Tem sempre. Sim. E aí, esse judeu, amigo meu, tava falando que Judas se suicidou e ele tava me contando uma história que a gente foi para Israel e ele falou que perto do Mar Morto tem um lugar chamado Massada. Né? E ele disse o seguinte: o judeu ele não pode se matar. É verdade. Ele não pode se suicidar, o judeu. Porque ele diz que se ele se mata, ele não pode ser enterrado no cemitério judaico, porque ele não pode tirar a vida, já que quem deu a vida foi Deus. Então ele não pode fazer isso. Ele não pode tirar a vida porque Deus que deu a vida, né? E ele estava contando, é tão profundo e enraizado isso nos judeus, que ele estava contando que teve um conflito em Massada onde os judeus lutaram contra os romanos. E aí eles estavam numa espécie de um forte. E aí, no final das contas, sobraram alguns judeus, eles estavam perdendo essa batalha e eles iam morrer todos. Contaram para todo mundo que havia ali quase 1.000 pessoas, 900 e alguma coisa. E quem contou essa história foram 2 mulheres e 4 crianças que sobreviveram. Nossa. E elas contaram para Flávio José, e Flávio José contou. Eles fizeram um sorteio entre eles lá, o açougueiro chegou e explicou como é que degolava. Então eles selecionaram 10 entre eles que iriam degolar todo mundo. Deram autoridade que é Nossa, da família. Aí deram um banquete, puseram as crianças para dormir e saíram passando ali, né? E até o último... Caraca, cara. Comentou. Que loucura isso, hein, meu? Bizarro isso. Cara, mas só pra entrar nesse tema aí, porque eu tenho uma lembrança de ouvir na igreja falando que quem se mata não entra no céu. Uhum. Já Automaticamente. ouvi falar disso É. também. Não, Adianta todas as o igrejas inferno. têm isso. Só que a gente tem que tomar um cuidado. Tá na Não Bíblia está isso? escrito Tá na na Bíblia Bíblia. isso? Não tá em Se você lugar se matar, nenhum, você vai não tá. direto Esse pro que é o inferno. problema. Não Isso é está uma isso na dor. Bíblia. Porque foi Dogma, uma fala que eu ouvi falar. A fala que tem tanto na igreja católica como nas igrejas evangélicas, ela é baseada no achismo. Ah. Qual é o achismo? O achismo é o seguinte: a Bíblia, os mandamentos diz não matarás. Se o último ato da pessoa foi um assassinato, porque ele se matou, e por ter se matado não teve chance de se arrepender, automaticamente quem se mata está perdido. É uma lógica, tá certo? Só que, depois que você conhece mais os problemas da depressão, da angústia, e quem já teve problema de suicídio na família sabe do que eu estou falando, até que ponto o suicida está completamente consciente do que ele está fazendo? Sim. Então não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que o suicida não entrará no reino do céu. Tem a inferência, ele estava fora de si, provaram que ele estava fora de si. Ele estava sob efeito de um medicamento, qualquer coisa e tudo mais, não lhe é imputado o crime. Mas aí a pessoa que se embriaga, e a Bíblia fala sobre embriaguez como um pecado, e ela faz uma besteira que não lembra, e ela não estava completamente sã, ela Eu vou responder tanto do princípio do direito, que é a mesma coisa. Quando o direito fala que está provado que a pessoa estava fora de si, e isso não lhe é imputado crime, é uma situação, por exemplo, ele está tomando medicamentos fortes para controlar uma doença qualquer. Depressão. Né? Sei lá, pode ser qualquer uma. E por alguma razão, os medicamentos foram dados errado nele, ou deram mais medicamento do que poderia, foi um erro de outra pessoa. Então ele está fora de si. Ele está fora de si. É diferente do caso do camarada, por exemplo, que embriaga e atropela uma menina de 5 anos de idade. Porque aquele que embriagou
e atropelou a menina de 5 anos de idade, quando ele estava lúcido, ele bebeu. Então ele assumiu o risco do crime. Então é diferente da primeira situação. A primeira situação é uma pessoa que está fora de si por algo que está fora do seu controle. Vamos supor que eu não sabia que eu tinha epilepsia e pela primeira vez eu tenho um ataque epilético e eu estou dirigindo um ônibus e eu tive um ataque epilético e o ônibus caiu ali e matou várias pessoas. Era uma coisa que eu não tinha controle, eu não sabia que era epilético. Tá certo? Agora, o camarada que vai lá, pega uma bebida alcoólica, ingere e pega um carro e dirige, ele assumiu o risco, então ele é responsável. Muito bom. Agora, no caso da Bíblia, vamos entender. Quando só Deus conhece o coração humano. E um dos grandes problemas dos crentes, Lucão, igual o Kaique colocou aí, é que crente de uma maneira geral, e quando eu falo crente, não pense no evangélico não, viu, católico? Você também está incluído. Todo mundo que tem uma religião. Crente, aquele que crê. Ele é muito tentado a julgar os outros. Você está fazendo errado. Porque isso, em vários pontos da vida, se você aprendeu agora como investir bem o seu dinheiro, você tem que ter uma dose de humildade muito grande, senão você vai sair corrigindo todo mundo que está investindo errado. E às vezes não é para ajudar o sujeito, não é para mostrar que você sabe como faz. É verdade. Você entendeu? Exatamente. Quando você sabe alguma coisa, ou de alimentação, ou de dinheiro, de investimento, a nossa primeira tendência não é ajudar os outros com o nosso conhecimento, é mostrar como é que eu sei algo que ele não sabe. É o gordinho que começou a fazer dieta, sabe tudo de dieta, tá gordinho, corrige todo mundo. Exatamente. Fala, cara, mas você... É o camarada que sabe o verbo to be, ele quer corrigir agora todo mundo que sabe menos inglês do que ele, assim por diante. Então, com a religião, isso agrava mais, porque a pessoa pensa, bom, eu aprendi que Deus diz que na Bíblia que a única água que lhe agrada é a da tampinha branca. Então, quem toma água com tampinha laranjada, tá errado. Pronto, e eu já começo a dizer, não, a gente não sabe. A gente não sabe. Repito, não é questão de lacear os mandamentos. Você me conhece, você sabe que eu sou muito rigoroso nessa questão dos mandamentos. Porém, eu tenho que entender assim. Vou dar um exemplo para você e depois a gente entra no suicida. A prostituição. A Bíblia diz que a prostituição é pecado. A prostituição é algo condenável. E mesmo que eu saia da área bíblica, qualquer pessoa que tiver um mínimo de moral e decência, ele não vai bater palma para prostituição. Pelas próprias prostitutas. Que a maioria absoluta delas estão ali na mão de um cafetão que está explorando, elas estão colocando a vida delas em risco, tanto com doenças sexualmente transmissíveis, como alguém que está abusando delas, risco de serem mortas, estão promovendo um adultério, porque é um cara casado que vai lá ficar com ela e tudo mais, ela está talvez trazendo uma ruína para um lar, ou seja, a prostituição é algo hediondo. Não tem como romantizar a prostituição, por mais que novela da Globo coloca sempre as primas ali como uma coisa engraçadinha, legalzinha, em novelas, não é assim não. Prostituição é uma coisa terrível. E a própria prostituta é uma vítima. Ali que rola mais a droga e tudo mais. Mas eu vejo na esquina 2 prostitutas. E eu já vou passar a régua e colocar as 2 ali. Mas uma é prostituta porque ela não tem um bom caráter. Ela escolheu mesmo. Ela gosta daquela vida. Ela gosta de prejudicar as pessoas. O que causa uma mulher é coisa terrível. Terrível. Ela se prostitui a segunda porque ela não se sente nem amada. Ela não se sente nada. Ela pode estar se prostituindo para estar se punindo, vergonha ou vontade de ser amada. Porque ela, na infância, a única vez que ela era, entre aspas, tocada, era quando alguém vinha abusar dela. Então, a cabeça dessa menina não é a mesma cabeça da minha esposa, que, graças a Deus, nunca passou por isso. A Laura tem uma cabeça diferente dessa menina. A Laura não passou por isso. A Laura não teve essa infância. As 2 estão na esquina. Mas uma é uma vítima, a outra não. Aí você fala assim, prostitutas não entrarão no céu. Aí quando eu chego lá, eu me surpreendo que aquela segunda conseguiu a salvação, mas e aquele pastor, aquele padre, não. Jesus fala assim, você não sabe como é que o Espírito Santo estava trabalhando no coração dela? Mas se ela era uma vítima e estava sofrendo ali, Senhor, por que ela não largou a prostituição e não veio para a igreja? Aí eu respondo com uma frase de Philip Yancey. Às vezes é mais fácil achar sexo na esquina do que um abraço dentro de uma igreja. Olha só. Então, às vezes, Jesus não a trouxe para a igreja
É porque a igreja, com tanto julgamento, não está preparada para recebê-lo. Então, a única coisa que o Espírito Santo pode fazer é trabalhar o coração dela. E Jesus falou assim, prostitutas e pecadores estão chegando mais próximo do reino de céu do que vocês, estão mais fácil de se arrepender do que vocês. E assim vai também com o suicida. Eu, quando tem situações de pessoas que se mataram, eu só oro, choro com a família se eu puder, e digo assim, eu não sei como é que estava a cabeça da pessoa. E vai que no último instante, no último segundo, quando ele estava já sentindo que a morte ia chegar, ele disse, 30 moedas na época dava para comprar um escravo pequeno. E um campo, né? Um campo. Um escravo. E um campo. Agora, sabe qual que seria esse campo? Raquel Demar. Raquel Demar é uma palavra aramaica que significa campo de sangue. Sabe onde provavelmente ficava esse campo de sangue? Vocês que já foram em Jerusalém, no chamado Vale do Rinom. O Vale do Rinom, Jerusalém está assim, ó, tem um vale que passa aqui, que é o Vale do Cedron. Aí aqui você tem Monte das Oliveiras, Vale do Cedron, Jerusalém. Foi aqui que vocês estiveram. Vale do Cedron. Abraçando a cidade pelo outro lado está o Vale do Rinom, também chamado Vale do Guiena. Esse Vale do Guiena que está pelo outro lado é o vale onde, na época do Antigo Testamento, os cananeus ofereciam crianças em sacrifício a Moloch. Que isso? Então se tornou um lugar maldito. Tanto é que tem um rabino da Idade Média que fala que Jerusalém queimava o lixão da cidade continuamente ali, e Davi falou que aquele lugar era maldito, ninguém ia construir ali. E até hoje é interessante. Jerusalém disputa no tapa o metro quadrado porque ele é pequeno para construção. E até hoje, no Vale do Guiena, ninguém constrói. Até hoje. Tem uma invasão do lado de cá, que é o Vale do Silam, o bairro do Silam, que é a periferia lá, o Vale do Silam. Mas o Vale ninguém constrói até hoje. Parece que tem uma maldição, ninguém constrói ali. Tem uma pontezinha lá. E Jesus até compara o Guiena ao inferno. Que ele fala o fogo do inferno, o fogo do Guiena, o fogo do lixão. Tem a pontezinha lá. E você vê que ninguém... É tudo vazio, ninguém construiu ali embaixo. E ali que Judas vai se enforcar. Agora, ele se enforcou, o corpo dele foi estirado. O que dá a entender é o seguinte, é que as duas versões estão falando duas partes do mesmo episódio. Tá certo? Um está contando que ele se enforcou numa árvore, e talvez ele ficou enforcado lá e o galho da árvore talvez se rompeu, e o corpo dele acabou caindo, partindo no meio das pedras ali, e ele morre como se fosse apedrejado. Porque diz aqui, né, que ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Cara, um cara que é enforcado... O que dá a entender? Porque se ele estava no vale aqui... Não sai víscera. É que se você parar pra pensar, se for aquelas pedras de Israel mesmo, é umas pedras que e outra, lembra que quem era maldito... Ele caiu... Ele caiu meio que numas pedras e... Sabe, depois de ter sido enforcado... Pega uma faca assim, joga uma maçã assim, com a peso, o negócio da partida. Exatamente. Pega uma pessoa que cai. E outra, no Antigo Testamento, quem tinha um crime capital era apedrejado. Ele praticou um crime capital. Então ele pega e se enforca. Quando ele se enforca, ele fica ali ainda retorcendo, porque um enforcado ele fica ainda se retorcendo ali. O galho da árvore provavelmente quebrou. E quando quebrou, ele estava no precipício, que ali é um vale. E do precipício o corpo cai, batendo nas pedras, e quando cai, arrebenta tudo lá embaixo, as vísceras se abrem. Quando fala que o corpo partiu, não é que quebrou em dois igual um prato. Sim, só... Quer dizer que o corpo... Perna para um lado e tronco pro outro. E tudo mais. Cara, é muito louco, né? O que aconteceria se alguém apontasse uma arma na sua cabeça e te obrigasse a entregar onde eu tô pra me sequestrar? Atira. Não, pô. Ok, muito obrigado. Eu te respondo com a história. Porque a única diferença aqui, não única, né? Mas assim, tirando que é Jesus de um lado e tal, mas é que de um lado você tá sendo obrigado, se você não fizer isso, é você, a sua família, sei lá, né? E Jesus do outro lado. Mas eu não sei se Judas foi obrigado a entregar. Não, ele não foi. Não, mas ele tá colocando uma situação assim. Uma situação onde você é obrigado e você acaba entregando. Sim. Porque ele falou que isso é um crime capital. Sim. Não é um pecado. Será que isso aqui se enquadraria assim? Eu vou responder com a história. Você, de si mesmo, tende à covardia. E o Rodrigo e todo mundo. Porque nós somos covardes.
Nós tendemos à covardia. Mas, quando você está com o Espírito Santo, você consegue fazer coisas que na situação normal você não faria. Então, respondendo com a história, você tem centenas e centenas e centenas e centenas de cristãos que estiveram exatamente nessa situação. Sim, ou você nega Jesus e oferece sacrifício a César, ou você vai morrer. E como é que você vai morrer? Crucificado, ou queimado numa estaca, ou jogado da Damnatio ad Bestias, que fala em latim, jogado para as feras lá no Coliseu, como o Coliseu teve cristãos que morreram lá, e em outros círculos romanos, círculos máximos. O que você escolhe? E você teve alguns que realmente voltaram atrás, mas a maioria morreu por Jesus. Não porque eram mais corajosos do que nós, mas eles tinham o Espírito Santo. Então, lembra que eu falei do amor? O mesmo amor que... Vou colocar a situação aqui. O mesmo amor que diferencia você, que antes tinha preguiça de acordar às 6 horas da manhã para ir para a academia, e acorda 3 horas da manhã para verificar a febre da sua criança. Interessante nessa mudança. Que eu acho que aí entra naquela questão do espiritual com o físico. Eu acho que dá uma mudança até hormonal na gente. Sim. Até hormonal, tudo. O mesmo amor que provoca isso, do Espírito Santo, provoca em você uma coragem que de outra forma você não teria. E há relatos maravilhosos, do ponto de vista da coragem, da honestidade, de cristãos que falavam assim, como Policarpo, não precisa me amarrar na estaca, não, que eu não vou sair correndo. E morreram glorificando a Deus. E, cara, morrer queimado deve ser a pior coisa que tem. Ó, Rodrigo, isso é muito difícil para mim de entender, porque assim, ó, Deus tá comigo aqui. Se alguém vem e fala assim, se você não falar que você não acredita em Deus, eu vou atirar. Fala assim, porra, ô Deus, vou falar que eu não acredito aqui, mas não precisa, eu preciso morrer por causa disso. E aí eu pego, falo e não morro. Cara, assim, eu preciso... Para eu acreditar em Deus, eu preciso fazer isso? Haverá momentos... Quer dizer, eu sei que na história isso teve, mas claro. Não era mais simples você dizer, dar uma palavra de conforto, mas continuar acreditando e seguindo os... Qual que é essa... Tá, a dinâmica é o seguinte, é que a partir do momento que qualquer coisa se torna um motivo para eu pecar, negar a Cristo, a gente cai justamente no mesmo enredo de alguns que falam o seguinte, pô, eu amo a minha mulher, mas a gostosona me deu bola. Ah, mas é muito diferente. Não é, pro cara mundano, porque aqui não. você tá pecando. Pro cara mundano, não. Pro cara mundano, então é o seguinte, olha... Se o cara me matar porque eu falei isso, porque eu fiz daqui... Sim, cara... mas assim como você tá dando uma argumentação, é uma questão de vida ou morte, o sujeito vai falar o seguinte, olha, é uma questão de... Eu tava com vontade, eu fazer ou não fazer, mas tudo bem, eu mas entendo. Mas é um desejo contra sobreviver. Mas vamos pegar o sobreviver. Vamos pegar o sobreviver, então. Isso dá um podcast tá inteiro. Certo? Vamos pegar o sobreviver, então. Ou você entrega os judeus para Hitler, ou vou matar toda a sua família. Aí você entrega os outros lá. A lógica é óbvia. Na prática é sempre difícil, né? Humanamente, eu não vou agora arrotar um peru aqui, sabe? Como frango e arrota peru aqui, fala, não, Thiago, você tem que ter a sabedoria de Cristo. Não, eu tô admitindo com você, tô no mesmo barco, beleza. Se alguém chegar ao seguinte, aqui olha... eu sou time Lucão, eu não sei se eu seria capaz. Mas... Entende? Entender, lógico, claro. Mas que ótimo. Aí alguém vai falar, você não tem fé? Cara, não tem fé, pô. Mas é exatamente difícil, o ponto, né? Mas é o ponto também que eu tava querendo colocar aqui pra você. Eu não vou agora arrorar assim, se alguém chegar e botar uma arma na cabeça da Laura e falou assim, rejeita Jesus, não mato a Laura. Não, eu jamais, pode matar. É muito fácil falar isso sentado num podcast com uma canequinha de café. Que é de água até, né? Uma caneca d'água aqui, não sei o que, tudo e tal, a Bíblia aberta, e daqui a pouquinho sair, tranquilo e tal, beleza. Tal. É muito fácil. Você entendeu? Então eu concordo com você, estamos no mesmo barco. Tanto é que tem um sermão meu, um dos sermões assim que... Eu fiz um sermão na igreja, foi uma coisa mais louca da vida, na época da pandemia. Eu fiz um sermão na igreja que durou quase 2 horas. Isso é errado do ponto de vista da homilética, porque você cansa. Podcast tudo bem, mas sermão... Mas esse sermão deu em 2 ou 3 dias mais de 1,5 milhão de visualizações. Tinha mais de 100 mil pessoas assistindo. E várias entregaram Jesus. Por que eu estou contando isso? É que nesse sermão, eu admito, para os milhares que estavam me assistindo, que eu tenho medo da grande tribulação. Quando o anticristo estiver realmente dominando o mundo, as pragas caindo. Eu sei que alguns falam, mas a igreja vai ser arrebatada antes. É porque eu tenho uma outra escatologia. Eu acredito que a igreja vai ficar.
E não sou só eu, não. Isso não é papo de adventista, não. Tem muito batista, muito presbiteriano que acredita que a igreja vai ficar. Então, colocando isso aqui... Tipo a rebelião, né? Exatamente. Se a igreja vai ficar e vai ser perseguida, eu tenho medo desse tempo. Que será o tempo de angústia de Jacó. Então, eu concordo com você. Mas aí que está. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, disse Jesus. Então, eu tenho que confiar nele. É ele que vai me dar a coragem para fazer aquilo que não tem. Por isso que eu fiz a comparação da criança. O mesmo Rodrigo, que hoje tem preguiça de acordar às 6 horas da manhã para malhar, vai ter uma energia para acordar 3 horas da manhã para verificar a febre de criança. É isso, trocar uma fraldinha. Porque o amor. Então, esse mesmo amor vai te dar, no momento crucial, a coragem e o discernimento de fazer aquilo que fora do momento crucial você não teria competência ou condição de fazer. Aí eu termino, para fazer jus ao que ele disse, uma outra parábola de Jesus. Jesus falou que durante um trabalho também na roça, tipo aquele dos trabalhadores da última hora, essa parábola é menos conhecida, as pessoas quase não falam dela. Que o pai chamou um filho para trabalhar: filho, vão trabalhar comigo no campo? O filho falou assim: não, pai, eu não vou. Não vou, foi rebelde, não vou. Isso é muito boa. E o outro falou o seguinte: eu vou, pai, pode contar comigo. No dia seguinte, o que falou eu vou, pai, pode contar comigo, não apareceu, deu o cano no pai. E o que falou não vou, apareceu. Aí Jesus terminou e falou o seguinte: no final das contas, qual dos dois fez a vontade do pai? Então hoje, Lucão, tem muita gente nas igrejas que estão com essa arrogância que eu espero não ter passado essa ideia aqui. Eu posso, é falta de fé, tem que perseverar, é muito fácil. Legalista, julgando. Na hora do vamos ver. Ele sabe o destino das 2 prostitutas, porque ele já leu a Bíblia proíbe a prostituição, ele sabe o que vai acontecer com as duas vão pro inferno, é óbvio. Ele Se ele não tivesse as passagens sobre a petição de Judas, ele já saberia o que aconteceu com Judas, independente do que a Bíblia diz. Tem esse grupo legalista. E tem aqueles que, como você, são sinceros e estão em busca de uma resposta. E milhares que talvez estão assistindo a gente e vão assistir depois, quando isso ficar nas redes sociais. Então, Deus conhece os corações. O meu desejo é que eu esteja entre os sinceros de Deus, não por arrogância, mas por amor ao Cordeiro. E você que está assistindo a gente, o Tiago vai puxar uma reflexão aqui, mas eu quero fazer um apelo ao seu coração. Eu venho de Engenheiro Coelho para cá, pego o trânsito, com uma agenda estrangulada. Perdoe-me falar isso aqui, mas o Espírito está me pedindo falar isso aqui. Sabe, eu não sou funcionário do Primo Cast. Temos contrato aqui? Não. A agenda do Tiago é complicada. O Tiago já estava numa situação, eu vou contar um bastidor para vocês, sem autorização dele. Que ele falou: eu já não vou mais fazer muito podcast igual no início. Eu vou fazer só um por mês, porque o pessoal pediu, os sócios pediram. Não os sócios do Tiago, do Bruno Perini, os sócios aqui. Então eu vou fazer um sobre negócios. Mas Deus colocou em meu coração em fazer mais um de Bíblia. Rodrigo, você topa? A agenda deles aqui é complicada, a minha também é. A gente viaja, vem para cá, e não é pelo algoritmo, não é para... Isso aqui não vai trazer mais dinheiro pro Primo, ele não precisa da monetização disso aqui, eu não estou ganhando tostão a mais, venho com meu carro, passo o dia aqui, é um dia inteiro aqui, mas se pelo menos uma pessoa que estiver assistindo a gente tiver uma transformação e um encontro com Deus por esse bate-papo que a gente tem aqui, valerá a pena todos os podcasts que nós fizemos. Agora, se você está assistindo apenas para ter informação e não um encontro com esse livro, aí eu vou ficar frustrado. Aí, Tiago, por mais que eu goste de ver você, a gente é amigo e tudo mais, mas aí eu perdi meu tempo, porque a gente podia se ver em outra situação. Mas eu sei que esse tempo aqui não é perdido, porque o Espírito Santo está tocando em você para não conhecer apenas o livro de Deus, mas o Deus do livro. Aí você vai ver o que é o amor, fazendo o seu coração fazer coisas que até a razão desconhece. Espere, você vai ver.